Olá a todos, um ótimo dia. Eu me chamo Zaca Manuel Lopes Vieira, sou aluno do curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Piauí e estou aqui no primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto para compartilhar com todos vocês o trabalho intitulado Conhecendo para Badminton, um relato de experiência. O trabalho foi produzido por mim em colaboração com a minha professora orientadora, Mara Jordana Magalhães Costa. Ambos somos da Universidade Federal do Piauí e fazemos parte do grupo GESIM, que é um grupo de estudos em escola, corpo e inclusão. O presente trabalho ele parte do ponto de que discutir, compreender e vivenciar, entre aspas, o mundo das pessoas com deficiência ele é sempre necessário, ainda mais para aqueles que desejam promover uma educação significativa e de boa qualidade. O objetivo do mesmo consiste em relatar uma experiência que eu obtive com o Parabadminton no contexto prático da disciplina de Educação Física Adaptada. Com relação ao método, o presente trabalho trata-se desse relato de experiência, sendo do tipo descritivo e foi vivenciado na disciplina de Educação Física Adaptada, ofertada no sétimo período do curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Piauí. Se tratando dos resultados, nós temos que para uma aula no complexo de badminton da UFP, a professora Mara solicitou que nós, alunos, levássemos alguns materiais adaptados, como cordas, cabos de vassouras, fitas e entre outros, para simularmos em nós mesmos algumas limitações físicas encontradas por pessoas com deficiências físicas. Partindo desse ponto, nós limitamos alguns membros, como um braço, uma perna ou um conjunto de membros, como os membros inferiores, e nos dividimos nas quadras disponíveis e jogamos o para-badminton dentro de cada variação possível. Com isso, na minha concepção e na minha conclusão, foi possível perceber e compreender como é, entre aspas, mais uma vez, o mundo de um para-atleta, o mundo de uma pessoa com deficiência física, e de como essas pessoas são resilientes, são fortes e possuem um grande significado, servindo de exemplo para todos nós e provando que sim, a educação e o esporte são capazes de promover esse sentido, de promover esta inclusão e de promover essa transformação de vidas. Este então foi o meu breve relato de experiência. Espero que todos tenham gostado e espero que possa servir de base para algo ainda melhor. Muito obrigado. Olá, pessoal. Sou Beatriz. Vou falar sobre o processo de ensino e aprendizagem do handebol em cadeira de rodas, da iniciação ao jogo. O handebol em cadeira de rodas é um esporte adaptado com início aqui no Brasil em 2005 e desde então ele está em crescente popularidade, com chances até de se tornar uma modalidade paralímpica em um futuro próximo. Isso acontece devido a alguns fatores: a facilidade no aprendizado, a característica integradora da prática de um esporte coletivo, a dinamicidade, a plasticidade que favorecem o esporte ser atrativo ao público, além dos critérios de elegibilidade. Então, diante de todas essas variáveis de crescimento e vantagens da modalidade, torna-se relevante o desenvolvimento de estudos sobre o handebol em cadeira de rodas, e uma dessas possibilidades é em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Então, esse estudo tem como objetivo descrever o processo de ensino-aprendizagem do handebol em cadeira de rodas, desde a iniciação da modalidade até o jogo competitivo, além de apresentar um relato de experiência a partir das aulas do handebol em cadeira de rodas realizadas na Rede Sara, na unidade do Lago Norte, em Brasília, sendo que essa experiência ocorreu de fevereiro de 2021 a agosto de 2022. Então, antes do início da parte prática da modalidade, é interessante falar sobre a história e as características do esporte, pois para muitos praticantes esse é um conhecimento novo. Já em relação à parte prática do ensino do handebol em cadeira de rodas, inicia-se o desenvolvimento da habilidade esportiva progredindo em 3 etapas: pessoa, cadeira, bola, pessoa, cadeira, bola, pessoa. A primeira etapa, ela tem como fundamento proporcionar a vivência aos praticantes. Então, antes de ensinar o jogo, os praticantes serão submetidos a uma série de exercícios com o intuito de desenvolver e praticar os fundamentos básicos, com o objetivo de gerar uma maior segurança, confiança aos praticantes, condicionamento físico, desenvolvimento do equilíbrio de tronco, mobilidade, postura, independência. Então, o foco dessa etapa está nos fundamentos básicos. Já na segunda etapa, ela valoriza o processo
de aprendizagem e o ganho de habilidades motoras fundamentais, sendo introduzido exercícios que visam os fundamentos técnicos, mais o uso da bola. Então, o trabalho passe, a recepção, a condução, a recuperação da bola, o arremesso, o bloqueio, o que o drible da bola junto com o toque de cadeira. Então, o foco dessa etapa está nos fundamentos técnicos e na introdução do jogo propriamente dito. Por fim, a terceira etapa, ela consiste em abordar habilidades na cadeira de rodas, com a bola e com o outro. Então, nessa etapa, algumas regras do handebol já devem ser explicadas e cobradas de forma devida. A partir desse momento, o jogo começa a ter uma característica mais tática, com a apresentação de sistema ofensivo e defensivo, marcação por zona individual, introduzir jogadas, fazendo com que os praticantes tenham um melhor posicionamento dentro de quadra. Então, o foco dessa terceira etapa está nos fundamentos táticos e no jogo competitivo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui nesse primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto para falar um pouco dos projetos e pesquisas desenvolvidas pelo nosso grupo de pesquisa aqui da Federal do Paraná. Esse trabalho, intitulado Projetos de Esporte Adaptado no Estado do Paraná, Subsídios para Políticas Públicas, encabeçado pelo primeiro autor Rafael Reis e pela professora doutora coautora desse trabalho, Doralice Lange de Souza, ambos da Universidade Federal do Paraná. O objetivo central desse nosso trabalho é o de levantar e traçar o perfil de projetos que oferecem algum tipo de atividade esportiva para pessoas com deficiência aqui no nosso estado, lembrando que não é o perfil das entidades e das associações, e sim dos projetos por estas desenvolvidos. Para tal objetivo, metodologicamente, nós fomos no site das confederações e federações que trabalham com modalidades paradesportivas, incluindo o Comitê Paralímpico Brasileiro, para descobrir quais são as instituições aqui do estado do Paraná. Após isso, entramos em contato com as mesmas e solicitamos que respondessem um formulário online, Google Forms, para nos auxiliar nas respostas. Daqui do estado, identificamos, portanto, 116 instituições que de alguma forma oferecem atividades esportivas para pessoas com deficiência. Vale ressaltar que destas, 70 são APAES, a instituição trabalha com pessoas basicamente com deficiência intelectual e múltiplas. Dos quase 400 municípios que temos no estado, 79 oferecem algum tipo de atividade, atendendo a todo quase 7.500 pessoas com deficiência. 34 APAES e outras 19 entidades oferecem atividades de cunho educacional, 62 iniciação esportiva, 67 competições e 64 treinamento. Essa é uma característica que queríamos desenvolver em nossa pesquisa, entender qual é o caráter, o cunho das atividades desenvolvidas por esses projetos. Percebemos também que dessas atividades, as mais praticadas são atletismo, futsal e tênis de mesa. Outra informação importante é que
70 instituições trabalham com atividades para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 69 para pessoas com deficiência física, 41 para deficiência visual e 29 para pessoas com deficiência auditiva. Percebemos com isso que faz necessário uma expansão da oferta para atender ainda mais pessoas com deficiência aqui no estado, e também é importante ampliar o nível da oferta no nível de iniciação esportiva para que os futuros atletas possam desenvolver uma base sólida no esporte e possam sim otimizar o seu desempenho no longo prazo. Basicamente as nossas duas grandes referências, e fica aqui o nosso agradecimento e o contato para quem tiver interesse, e estamos à disposição. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos. Olá a todos, eu me chamo Luiz André. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao CBP por me possibilitar participar do primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto. Através desse vídeo, eu irei apresentar um resumo elaborado do meu projeto de iniciação científica voluntária, com a professora orientadora a doutora Doralice e o colaborador Rafael, da Universidade Federal do Paraná. Dessa maneira, eu gostaria de apresentar a vocês a modalidade que eu estudei na minha iniciação científica, o vôlei sentado. O vôlei sentado surgiu na Holanda em 1956, a partir da junção de outras duas modalidades, e ela é disputada por atletas com deficiências locomotoras, similar ao vôlei de quadra, o vôlei olímpico, 6 atletas em cada lado da quadra e uma rede no meio, separando as duas equipes. O objetivo dessa pesquisa: com a crescente visibilidade do esporte adaptado na mídia, em especial o vôlei sentado, informações podem ser transmitidas de maneira incongruente ou até serem ignoradas pela mídia. Logo, o intuito dessa pesquisa é analisar como o vôlei sentado foi noticiado pelas mídias nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Dessa maneira, a gente escolheu duas mídias digitais, a Folha de São Paulo Digital e o Globoesporte.com. Materiais e métodos. Essa pesquisa, fruto de um projeto de pesquisa maior, analisou os dois veículos anteriormente citados, o Globoesporte.com e a Folha de São Paulo. A busca e a coleta aconteceram um dia antes, durante e um dia após os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Levantamos as publicações relativas aos Jogos Paralímpicos que apareceram tanto na Folha de São Paulo, em suas diferentes seções, quanto no Globo Esporte, que já tinha uma aba separada para essa opção de levantamento de dados. Os resultados no Globoesporte.com. Foram levantadas 178 publicações no total sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, e o vôlei sentado foi a segunda modalidade mais noticiada, dentre as modalidades que competem em grupo, aparecendo 38 vezes. Também foi o segundo mais fotografado dentre as modalidades em grupo, ficando atrás somente do goalball, e não teve espaço de fala. Infelizmente, os atletas não foram entrevistados. Já na Folha de São Paulo, ocorreram 298 publicações no total, e o vôlei sentado também foi o segundo paradesporto mais noticiado, ficando atrás somente do goalball dentre os esportes disputados em grupo. Foi o terceiro mais fotografado dentre os esportes coletivos, ficando atrás somente do futebol de 5 e do goalball também. E também não teve entrevistas, infelizmente, assim como no GE, na Folha de São Paulo, os atletas não foram entrevistados. Dessa maneira, podemos concluir que, aparentemente, de maneira gradativa, assim como o vôlei convencional, o vôlei sentado vem conquistando seu espaço na mídia entre os telespectadores, o que pode ajudar a atrair mais praticantes e patrocinadores para a modalidade, auxiliando assim no seu crescimento e na valorização desse esporte. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e deixo aqui o meu nome e o meu contato para caso alguém queira tirar alguma dúvida. Olá, meu nome é Bruna Barreto e vou apresentar o resumo com o título Avaliações pré-temporada e a prevenção de lesões no esporte paralímpico de alto rendimento. O projeto tem como objetivo a busca de novos talentos esportivos, a formação de atletas de alto rendimento, a produção de conhecimento científico, além de promover a inclusão e a socialização por meio do esporte adaptado. Atualmente, o projeto tem 148 atletas em 5 modalidades paralímpicas, 67 atletas no atletismo, 46 atletas na natação, 20 atletas no halterofilismo, 14 no para-taekwondo e 1 no hipismo. E são acompanhados por uma equipe interdisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas, treinadores, psicólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. A etiologia das lesões esportivas é complexa e multifatorial e decorre da interação de diferentes determinantes, como alterações biomecânicas, a deficiência do atleta, a alta carga de treino, aspectos biopsicossociais, fatores extrínsecos, aspectos relacionados à modalidade esportiva e também a características individuais do atleta. Essas lesões musculoesqueléticas podem reduzir o desempenho esportivo, interromper e ou resultar em afastamento da prática do esporte, além de gerar limitação em atividades de vida diária do para-atleta.
Diante disso, o objetivo deste trabalho será descrever as principais alterações musculoesqueléticas relacionadas com a modalidade esportiva e a estratégia utilizada para a prevenção de lesões. Para prever demandas biomecânicas individuais e de grupo a serem trabalhadas, é realizada avaliações pré-temporada, trimestralmente, por uma equipe de fisioterapeutas e acadêmicos, baseando em dados protocolados na literatura. Para isso, utilizamos testes clínicos, como o dinamômetro portátil, questionários específicos para identificação de desequilíbrios musculares, déficit de força, flexibilidade, composição corporal, nível de condicionamento físico, percepção de bem-estar, como a dor, o sono, fadiga, humor e nível de estresse. Os resultados mostram que, em atletas do halterofilismo, as principais alterações encontradas foram o encurtamento de peitoral menor e a redução na ADM de rotação interna de ombro. Na natação, os atletas apresentam déficit de força de abdominais e de glúteos bilateralmente, além de rigidez de cápsula posterior. No atletismo, os atletas apresentam assimetria de força entre rotadores internos e externos do ombro e déficit de ADM de dorsiflexão e flexibilidade de isquiosurais. E no para-taekwondo, os atletas apresentam redução de dorsiflexão e de flexibilidade de isquios, além da diminuição da estabilidade dinâmica do tornozelo. A partir dos resultados, é possível estabelecer metas com a equipe interdisciplinar, prescrever exercícios preventivos específicos, com o objetivo de reduzir lesões e recidivas e para garantir a plena capacidade do desempenho em treinamentos e competições. Com isso, pode-se dizer que existe uma grande variedade de perfil de alterações biomecânicas relacionadas com a deficiência e a modalidade esportiva, e é de suma importância que haja intervenções específicas para a prevenção de lesões, para o completo desempenho esportivo e para a funcionalidade do atleta paralímpico. Muito obrigada.